O próximo passo é a operação união, conforme vem aqui diz que efetua a união de duas relações compatíveis. Um elemento que nós temos que ter em conta é a compatibilidade. O que faz de uma relação ser compatível com a outra? É a questão das chaves primárias consequentes e que produzem a chave estrangeira numa outra tabela, ou neste caso é a chave, é a fundamental, termos chaves que identificam que há uma relação entre a tabela A e a tabela B. A chave é fundamental. Então, disse que serão compatíveis. Vamos a um exemplo sobre a união. Então, diz aqui, encontre os nomes de todos os clientes do banco que possuem um empréstimo. Então, de acordo com a nossa tabela, é sabido que estes dados do cliente, todos os clientes que possuem uma conta, todos os clientes do banco e o que possuem uma conta ou um empréstimo. Então, uma conta ou um empréstimo. Ora, vejamos, todos os clientes que possuem um empréstimo. Na tabela clientes, nós não temos referência aos que fizeram um empréstimo ou aos que efetuaram um empréstimo. Porém, na tabela tomador, nós temos aqueles que efetuaram um determinado empréstimo. Então, conforme dá para entender, aqui estamos perante uma união ou ligação de duas tabelas, duas relações. Então, como efetuar, como proceder? Então, pode-se efetuar-se em partes. Primeiro podemos selecionar o cliente. Primeiro podemos selecionar ou fazer a parte encontrar o cliente, para não usar o termo selecionar, porque senão estarei a induzir ao uso do termo seleção, ou neste caso a operação seleção. Mas conforme nós queremos o cliente, porque queremos todos os clientes. Então todos os clientes, queremos estes clientes aqui, porém queremos também os clientes que poderão ter efetuado um empréstimo, estes aqui. Então, nós dizemos que a relação, para que ocorra uma relação, uma união, uma união, é importante que haja a compatibilidade. Se formos a ver, o que vai identificar quanto à compatibilidade da relação entre as duas? A chave primária a chave primária, que é a chave primária em nome de cliente, na outra tabela é chave estrangeira. Então, uma relação de compatibilidade entre as duas. Se não ocorresse isso, teríamos que ocorrer a outros mecanismos para alcançar isso. Mas usando a união, tem que ocorrer a compatibilidade entre esses dois. Então, o primeiro passo, podemos encontrar primeiro os clientes. Então, quem tem ideia, bom, neste caso não vamos usar a seleção, mas sim o pi, que seleciona ou encontra a coluna nome do cliente, nome do cliente na tabela cliente.
Podemos fazer a parte também, selecionamos também o nome do cliente, na tabela tomador. Feito isso, ocorre neste caso a união. Então, a união vai ocorrer para os dois casos. A união ocorre para os dois casos. Então, teremos aqui nome do cliente, na tabela cliente, fechamos, união com P, nome do cliente, na tabela tomador, os que tomaram um empréstimo. Então, ocorre uma união. Então, temos aqui uma nota que diz que para que a operação de união, R, união com S, seja válida, exige que duas condições sejam satisfeitas. A primeira diz que as relações R e S precisam ser da mesma aridade, ou seja, precisam ter o mesmo número de atributos. A outra condição, que não deixa de ser importante, é os domínios do I do atributo R, os domínios, neste caso aqueles atributos de R, e do atributo primeiro, o I0, o atributo do S, precisam ser do mesmo, ser o mesmo para todo I. Neste caso, é aquilo que havíamos dito, da coincidência de termos o nome do cliente, nome com o nome do nome do cliente na tabela cliente e o nome com o mesmo nome do cliente na tabela tomador. Quer dizer que aqui pode ser satisfeita a condição da união. Lembrando que para esses casos, para questões de repetição, ele vai ignorar. Neste caso, vamos pegar aqueles elementos que pertencem sem precisá-los repeti-los. Neste caso, vamos pegar o nome do cliente, vamos pegar Adão, vamos pegar Hélio, vamos pegar o João, vamos pegar o Samuel, o José, ficando de fora o Wilson, a Glória, o Carlos.